Nós vamos, neste momento, nos desligando de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia, deixando o nosso corpo relaxar, deixando que a paz e o amor do Mestre Jesus preencham o nosso ser. Nós vamos abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões entrem para fazer uma limpeza, tornando-o mais harmonioso, com energias mais sutis, trazendo mais tranquilidade para cada um de nós. Eles vão dando um passe de limpeza em cada um de nós, para que possamos nos despir de energias mais densas que podemos ter coletado durante o dia. Espíritos amigos se colocam no lado externo do nosso lar, para poder criar uma cúpula de proteção, impedindo que espíritos menos esclarecidos no bem venham perturbar o nosso encontro de hoje. Nós vamos nos conectando amorosamente com todos os mentores e trabalhadores espirituais do Pingo de Luz. Aqueles que trabalharão na assistência, na Câmara de Passes, e aqueles que estarão conosco aqui na sala do acolhimento de amor, nos ajudando a compreender os conceitos que iremos conversar nesta noite. Nós vamos elevando cada vez mais o nosso pensamento e vamos nos sentindo cada vez mais leves, deixando entrar todo o amor que Deus derrama sobre nós. Nós encontramos Maria, a mãe de Jesus, que nos abraça carinhosamente neste momento, nos envolvendo com todo o seu amor. Maria nos acompanha até o nosso encontro com Jesus. E à frente do Mestre, agradecemos pelos ensinamentos que Ele nos deu. Agradecemos pelos exemplos que Ele nos deixou. Pedimos a Jesus que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Nosso Mestre nos leva até o nosso Pai. E à frente dele nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por todas as oportunidades que temos nesta vida. Pedimos ao Pai que nos dê a iluminação para compreendermos os reveses que a vida nos apresenta e entendermos as lições que precisamos aprender com elas. Para fortalecer a nossa ligação com todos esses nossos irmãos, nós dizemos neste momento a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E assim, com a permissão de Deus nosso Pai, nós iniciamos o nosso encontro. Que possamos sair dele melhores do que quando entramos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Estão todos bem?
Sim? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Espera um pouquinho só. Maria Rita, você vai para a sala de passos, né, Maria Rita? Gabriel, você pode transferir ela, por favor? Muito bem. Desculpa, cortou aqui. Transferir quem? A Maria Rita. Ah, desculpa. Muito bem. Antes de nós começarmos, eu só queria pedir às pessoas que nos assistem pelo YouTube para que, se gostarem do nosso encontro, dê um like, que assim ajuda a divulgar o trabalho que a gente realiza, tá bom? Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre meditação. Alguns de vocês já conhecem e até fazem, mas talvez não conheçam em profundidade o benefício que a meditação traz para nós. E aqueles que não conhecem, vamos aprender um pouquinho hoje, né? E como que essa meditação se relaciona com nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa força interior. Então, o texto, primeiramente, é o texto de hoje. Meditação. Desculpe. Para um bom desempenho existencial, um adequado processo de evolução torna-se indispensável uma análise profunda do si, a fim de enfrentar a vida com os seus desafios e encontrar as convenientes soluções. Entre os muitos métodos existentes, somos do parecer que a meditação, destituída de compromissos religiosos ou vínculos sectaristas, mas como terapia que outra qualquer condição, oferece os melhores recursos para a incursão profunda. Quem falou isso foi Joana de Ângeles. Eu peço, nesse momento, para quem não tiver com o microfone aberto, para desligar o microfone, tá bom? Obrigado. A meditação é um dos métodos mais antigos utilizados para o contato do homem com a sua essência, o seu eu superior, conforme abordamos no capítulo anterior. Como ainda somos predominantemente envolvidos pelo ego, nosso processo mental está ligado intensamente ao mundo exterior, ao desenvolvimento da inteligência, ao desejo de poder, riqueza e prestígio, o que explica tanta cobiça, violência, medo, destruição da natureza e guerras raciais, políticas e até religiosas. O ego hipertrofiado tem fome de supremacia, domínio e controle. E isso nos adoece profundamente, pessoal e coletivamente. É preciso retomar a conexão com o nosso centro interior, nossa alma sábia e amorosa, percorrer o caminho de volta, como fez o filho pródigo na parábola contada por Jesus. O filho que se deixou governar pelo ego, adoecido, desconectou-se da sua essência, abandonou a casa do pai e saiu pelo mundo para viver desregradamente. Dissipou totalmente a herança paterna e experimentou a solidão, a fome, a miséria e o abandono. O sofrimento por que passou fez seu ego diminuir, a ponto de fazê-lo escutar o chamado de sua alma para regressar à casa do pai. A meditação, ao lado de outras condutas explícitas neste livro, pode nos ajudar a não sairmos da casa do pai, ou, se já tivermos saído, o que é muito provável, voltarmos o mais depressa possível, a fim de evitarmos tanto sofrimento originado pela distância que tomamos do nosso centro divino. A meditação é uma terapia que nos convida a um caminho de contato com a alma, um olhar para dentro, a fim de encontrar, sentir e viver a nossa essência divina, o reino de Deus em nós, a criança interior como símbolo de ternura, pureza e amorosidade. Como afirmou Jesus, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O desenvolvimento espiritual não é uma luta contra o ego, assim como não se consegue combater a escuridão. Nosso propósito é fazer brilhar a nossa luz, como orientou Jesus,
Essa luz, no entanto, não está fora de nós. É uma realidade íntima para a qual a meditação visa nos conduzir. Enquanto a oração é uma prática ativa, pois ela põe a alma no movimento de louvar, agradecer e pedir, a meditação é um método para colocar o ego em passividade, em silêncio, a fim de que o nosso eu superior se expanda e com ele nossa luz interior brilhe, nossa sabedoria se manifeste, nosso amor irradie. A meditação não invalida a oração, tampouco se trata de um método superior à prece. Oração e meditação são práticas que se integram e se complementam, ambas com o objetivo de nos ligar à fonte criadora da vida, o amor supremo e universal. Enquanto na oração o caminho é do bem para Deus, na meditação o caminho é de Deus para o homem. Na oração busca-se o preenchimento do ser. Na meditação almeja-se o esvaziamento da mente. Em termos práticos, para meditar, devem ser tomadas inicialmente as mesmas condutas adotadas para a oração. Procure um lugar tranquilo em que não possa ser interrompido pelo mundo exterior. Sente-se confortavelmente, mantenha a coluna ereta, a respiração calma e tranquila. Solte as tensões impregnadas no corpo. Durante esses momentos iniciais, é possível utilizar algum fundo musical para se obter um maior estado de relaxamento. Em seguida, já estando menos acelerado, você entrará na meditação propriamente dita. Há várias técnicas de meditação, mas aqui vou sugerir uma bastante simples e eficaz, que tenho utilizados com bons resultados. Basicamente, é a meditação do silêncio. Segundo Ari Cravo, a meditação deve contemplar silêncio físico, não fazer nada, emocional, não querer nada, e mental, não pensar em nada. Absolutamente simples e saudável. Silêncio físico sugere passividade cívica, quietude do corpo. Silêncio do ambiente à nossa volta. Nenhuma música. O máximo de silêncio possível. Se algum ruído surgir, não se concentre nele. Sinta apenas a sua respiração. Silêncio emocional pede quietude dos desejos. Tudo tenho em estado meditativo. Minha alma está completa. Plenitude. Silêncio mental demanda não pensar em nada. Aí está um grande desafio quando iniciamos a prática da meditação. Nossa mente acelerada pensa muito e a toda hora. Isso é comum. Inevitavelmente, os pensamentos surgirão, mas não se incomode com isso. Apenas procure não se envolver com os pensamentos. Não dialogue com eles. Deixe-os passar, sem se misturar a eles. Todas as vezes que você se dispersar, volte a se concentrar na respiração. Sugere Daniel Goleman, renomeado psicólogo e estudioso da meditação. Quando sua mente for ocupada por outros pensamentos, traga suavemente de volta para a sua respiração. Deixe a respiração seguir seu ritmo normal, seja ela superficial ou profunda, lenta ou rápida. Não interfira em seu ritmo, basta prestar atenção nela. Quando a mente se aquieta, a alma se expande e a essência divina assume a gerência amorosa do nosso ser. Descobriremos gradualmente que somos a consciência por trás dos nossos pensamentos. Isso explica a percepção de sensações agradáveis durante a meditação, como relaxamento corporal, paz interior, amor próprio, alegria, compaixão, generosidade, sabedoria e tranquilidade. Quando a meditação se torna um hábito diário, o estado meditativo se irradia para além dos minutos em que a praticamos, porque a centralidade do nosso ser se desloca do ego para o eu superior. Novas sinapses cerebrais são criadas a partir desse despertar da essência.
da essência divina, o que explica também as propriedades curativas da meditação no equilíbrio do sistema neuroendócrino, conforme a ciência vem comprovando, recomendando a sua prática. Para aqueles ainda não acostumados à meditação, sua duração no início deve girar em torno de 5 minutos diários, conforme as possibilidades de cada um. Esse tempo deve ser aumentado quando a própria alma sentir necessidade de mais contato íntimo. O importante é começar a praticá-la. Embora possamos sobreviver sem a meditação, conforme escreveu o monge Lawrence Freeman, ela é o vento que sopra a vela da alma. Tenho certeza de que vossa vela carece desse vento. Bacana, né? Vocês já tinham ouvido falar sobre a meditação dessa forma? Dessa forma, não. Não. A gente não sabe que ela pode fazer tanto bem para a gente, né? Eu sabia que faz bem, porque quando a gente medita, no final, a gente está num estado diferente de alma, de agitação, né? Mas Sim. a gente estudando, a gente vai vendo que não é só isso, né? A gente vai entendendo o porquê que isso acontece, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem gosta de meditar? Eu no começo não gostava, não. Não? Eu ainda tenho estava bastante muito dificuldade. agoniada, eu queria que acabasse logo, mas agora, depois de 2 anos, um pouco mais, eu já consigo fazer melhor, bem melhor mesmo. Eu faço e ainda tenho bastante dificuldade de me prender à meditação. Ainda disperso bastante o pensamento. Alguém mais se dispersa na meditação? Eu Eu gosto me e tenho que fazer uma concentração bem profunda para que eu... Aliás, eu tenho que me desprender de tudo para que a minha mente fique vazia. O olhar para a respiração funciona. Funciona. Quando eu vejo que eu estou indo, eu penso, deixa eu ver como está a minha respiração. Aí eu consigo volto. esvaziar a mente de novo. Eu vou dizer para vocês, eu não gostava de meditação, né? E quando eu começava a fazer, eu queria fazer uma meditação, eu colocava a meditação para fazer, né? Mas eu não escutava os 30 segundos, eu já estava dormindo, né? Hoje em dia eu já consigo durar mais tempo, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de manter o foco do meu pensamento nas palavras. Quando a gente fala de meditação guiada, né? Agora me diz o seguinte, nós aí percebemos que a maioria de vocês tem dificuldade, viu? De você, não, de nós, né? Dificuldade Mas a de meditação guiada, Uhum. é mais fácil do que essa de ficar em silêncio, muito mais Sim, simples. é verdade. É. Mas o que vocês sentem quando estão meditando? Quando conseguem meditar, né? O que vocês sentem? Como é que Quando eu consigo paz, né? Uma paz interior. a mente fica mais clara quando medita? A gente fica mais leve, né, Isso. cara? Fica mais levinha. Muito bom. Vamos ver o que ele fala aqui, o primeiro parágrafo. A meditação é um dos métodos mais antigos utilizados para o contato do homem com a sua essência, o seu eu superior, conforme abordamos no capítulo anterior. Vocês se lembram do acolhimento da semana passada? Do que falou sobre? Do ego, né? Do ego. Quanto mais ligados ao ego, mais distantes do eu superior. Do eu. Então, a meditação ajuda a gente a nos conectarmos melhor com esse eu superior. A gente fica pensando, no outro dia eu estava até pensando nessa questão de se conectar com o eu superior, né, esse tipo de coisa. Vocês compreenderam essa questão do eu superior? Quem que é o eu superior? Quando a gente fala assim, parece que é outra pessoa, não é verdade? A Eu vou me divindade. conectar com o superior, sei lá, ele está sentado lá na sala do televisão, eu estou aqui, eu falo assim, ô chapa, vem aí, fala comigo. Parece isso, não é verdade? Mas será que é assim? Como é que é esse eu superior? O eu superior é a nossa essência divina. É o Deus dentro de nós. Então, essa conexão do eu superior
é aquilo que a gente falou, né? A gente se desconecta dele porque o nosso ego, para viver nesse planeta, ele vai colocando um monte de máscaras, um monte de proteções que nos afasta, quer dizer, coloca barreiras entre o que nós somos como encarnados e aquilo que nós somos como essência. Essa é o afastamento, né? E a meditação, ela busca nos livrarmos dessas capas, dessas máscaras, para que a Para a gente gente possa... achar nós mesmos, né? A nossa essência, o que nos traz aqui. É isso aí, é isso aí. E que é uma coisa muito boa, né? Porque a gente já viu em outros acolhimentos de amor a respeito do que é a doença, né? A Sim. doença acontece quando a gente está em desequilíbrio. E a gente está em desequilíbrio quando a gente está afastado do nosso eu superior. Então, no final das contas, a meditação trazendo o equilíbrio nos ajuda a curar as doenças que nós temos, né? Ou, pelo menos, minimizar, quando possível, as dores que elas nos trazem, né? Porque a gente sabe, a gente já viu no passado que as doenças, muitas vezes, elas são necessárias para a gente resgatar coisas do passado. Então, por mais que a gente lute contra elas, muitas vezes a gente vai só conseguir aliviar a dor que ela nos traz, mas nós precisamos passar por isso para poder resgatar essas dores, né? Sim. Então, vamos continuar aqui. Quando ainda somos predominantemente envolvidos pelo ego, nosso processo mental está ligado à cobiça, violência, medo, destruição da natureza e guerras raciais, políticas e até religiosas. Tudo que é de negativo, né? E é por isso que a gente adoece. Fora isso, acontece também isso daí com a sociedade, mas acontece tudo isso nas nossas relações, não é verdade? Ó, quer ver? Tá ligado a cobiça. Alguém cobiça as coisas? Me diz quem não cobiça. Quem não cobiça? Imagina, ninguém cobiça nada. Imagina. Violência. Alguém aqui não é violento? Não, Tem gente que imagina. pode até levantar a mão, mas no final das contas a gente é violento. Quando a gente responde atravessado, nós estamos sendo violentos. Quando a gente briga com uma pessoa, estamos sendo violentos. Quando a gente não se perdoa por alguma coisa que fez, nós estamos sendo violentos conosco. Não é verdade? Vamos ver outra coisa. Medo. Quando a gente também fica repetindo os mesmos pensamentos, a gente está sendo violento conosco. É uma violência contra o nosso estado emocional, não é verdade? Medo. Alguém tem medo? Oxi. Interessante, né? Todo mundo aqui se julga pessoas de fé, não é isso? Nós temos fé, não temos? pouca fé. Temos. Mas se a gente tivesse fé na verdade, será que a gente Não teria... teríamos medo. Não. Interessante isso, né? Então, a gente fala que tem fé, então significa que a gente coloca mais uma máscara aí, né? Não, sabe como é que é, né? Eu sou uma pessoa que estou me tornando, eu sou religiosa, então para ser religioso tem que ter fé. Então eu falo que tenho fé, embora eu não tenha a mínima ideia do que seja isso, né? Vou dar uma ideia, um exemplo de fé para vocês. Nós temos fé, tá? Eu falei isso aí, mas todos nós temos fé. Por exemplo, quem anda de elevador? Não estou falando daquelas pessoas que têm medo de elevador, né? Todo mundo, quando vai num prédio que tem elevador, vai lá, aperta o botãozinho, entra no prédio e fica olhando os números, não é verdade? Sim. Você tem fé que aquele negócio vai funcionar, não é verdade? É verdade. Ninguém pensa esse negócio vai cair, ou se pensa, logo tira isso. Mas você tem fé que as pessoas que cuidam daquele prédio faz com que aquele elevador esteja de uma forma segura, não é verdade? Aí você vai viajar de ônibus, né? Uma viagem longa, o que você faz? Você senta no banco e dorme, não é verdade? Você tem fé que aquele motorista vai te guiar de uma forma correta, não é verdade? Então nós temos fé no nosso coração. A questão é que quando se trata da gente, muitas vezes a gente não tem fé na gente mesmo.
naquilo que a gente é capaz, ou naquilo que Deus colocou para nós na nossa vida, para que a gente pudesse aprender e resgatar os nossos erros, né? Então, medo é falta de fé, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Que mais aqui? Destruição da natureza. Quando eu li isso daqui, eu falei assim, não é verdade que... Por que a gente destrói a natureza? E a gente é inconsequente. Oi, Débora, cortou o seu microfone. Pouca consciência, né? É a ganância, né? A gente vê na televisão o desmatamento da Amazônia, o pessoal cortando aquelas toras gigantescas lá. Aquilo tudo é ganância. Imagina, centenas de anos levaram para aquela árvore ficar daquele tamanho. Vê um homem com uma serra, corta aquilo para transformar aquilo em palito de dente, né? Sei lá o que é. Então, ganância. E as guerras, né? Nós vemos aí As guerras acabam com tudo, destroem tudo. as guerras tomando conta do nosso mundo novamente, né? E gerando medo em todo mundo. Quem é que não está com medo hoje do que pode acontecer com minutos? Relaxei meu corpo, sentado na cadeira lá na frente do computador. Relaxei o meu corpo. Aí tirei os meus desejos, porque eu estava com 500 desejos, né? Desejo, quando a gente fala desejo, a gente está falando, você deseja terminar o teu trabalho, deseja realizar. Eliminei todos os meus desejos que eu tinha lá. Na verdade, eu deixei um, né? Era de acalmar minha mente, né? E depois parei de pensar em tudo que eu precisava de fazer. Então, eu trabalho num lugar onde que tem a vegetação exuberante à minha volta. Então, aí eu abri os olhos e fiquei olhando para a vegetação, só contemplando, sabe? Eu devo ter ficado mais ou menos uns 2, 3 minutos nisso daí. Quando eu terminei de fazer isso, as coisas começaram a sair uma atrás da outra rapidamente. Então, a questão, às vezes, não é que você vai perder tempo. Você ganha tempo. Porque quando você está num momento onde o desequilíbrio é tão grande que você não consegue realizar o que você precisa realizar, 3 minutos é muito pouco perto daquilo que você ganha quando a sua mente volta ao centro. Não é verdade? E essa questão da meditação, viu, Ana Cláudia, na pandemia ajudou muita gente. Muito. Porque o que acontece? Na pandemia, o que mais pegava nas pessoas? Era o medo. E aí, quando você faz a meditação de forma... Se entrega à meditação, né? Não é ficar escutando aquilo como você escuta uma música, mas é se entregar à meditação, né? Fazer tudo isso que o José Carlos de Luca falou, né? Aquietar o corpo, as emoções e a mente. Quando você se entrega a isso, você se conecta com o eu superior, o ego se afasta um pouco, o medo some. Então você consegue enfrentar as coisas difíceis da nossa realidade do dia a dia com mais facilidade, né? Por isso que a meditação é tão importante, né? Mas eu vou pegar agora uma coisa que a Débora falou. Pensar mais no mundo exterior do que no interior dificulta a ligação com Deus? Com certeza. Por quê? Sim. Eu já falei por quê. Nós já falamos por quê. Porque se a gente se ligar com a parte interior, a gente está se ligando com a nossa essência. E a parte exterior é tudo que praticamente está fora, né? Os desejos materiais. Os desejos materiais. É exatamente isso, né? A parte exterior, a gente está se ligando com o ego. Não é verdade? E o ego, embora seja importante para nós, é uma coisa que empaca a gente numa determinada posição da nossa evolução, não é verdade? Legal, é isso mesmo. Eu também gostaria de complementar, assim, no meu entendimento, quanto mais a gente coloca importância fora, não que não seja importante, mas dá mais importância para as coisas de fora, não só material, mas assim, de relacionamentos também. Sim. É tudo uma questão que vai esbarrar no egoísmo, porque a gente, que é o ego, né? E que a gente quer do nosso jeito, do jeito
que o nosso ego estabelece, né? Porque o nosso eu mesmo é o divino. É né? isso aí. Como a gente estuda lá no livro Lírios de Esperança, né, que a gente estuda às 5h30, isso daí que você falou, Débora, é o ato de arrogar. Você se torna uma pessoa arrogante. O seu ponto de vista é o que vale, né? Então, a arrogância dá de braços com o nosso ego. Vou fazer uma pergunta que, por favor, vocês riam, mas não ficam brigando comigo. Vocês acreditam que Deus é o caminho para a felicidade? Com Por quê? certeza. Por quê? Por quê? É o caminho para a felicidade. Olha, vocês percebem que eu faço uma pergunta que eu sei a resposta que todo mundo vai dar, né? O caminho da felicidade? Claro que é, mas por quê? Aí a gente para, né? Então, Fala isso porque todo mundo fala. Pode falar, Solange, desculpe. Então, se o nosso eu superior é a nossa divindade, a nossa essência, nós estamos ligados a Deus. E se a nossa felicidade está dentro de nós, está dentro de nós a nossa felicidade. A gente quer buscar felicidade fora, mas ela está dentro da gente. A partir do momento que a gente descobre que a gente só vai ser feliz quando a gente se acalmar, quando a gente deixar essas coisas, todos esses defeitos para lá, a gente começa a se acalmar, a gente busca essa paz, a gente começa a priorizar mais a sua parte interior do que a parte exterior. E você se sente mais ligado a Deus. Eu penso que é isso. É isso aí. Mas a gente falar que a felicidade está dentro de nós, a gente sabe por quê, né? Porque dentro de nós está Deus. Né? Nós somos a essência divina, não é? Na verdade? Mas existe uma coisa muito simples que explica por que a felicidade está em Deus. Porque Deus é amor. E só existe felicidade quando você tem amor no coração. Então, enquanto a gente estiver procurando a felicidade na parte externa do nosso ser, no mundo exterior, nós vamos estar o tempo inteiro esbarrando com dificuldades que fazem parte do nosso ego. Não é isso? Então, eu quero ser feliz com tal pessoa, porque, sei lá, eu gosto da pessoa, não é isso? Só que o nosso ego fala assim, eu amo essa pessoa, mas ela tem que ser do jeito que eu quero. Acabou, não vai ter mais felicidade. Não é isso? Então, a gente precisa compreender que quando a gente ama uma pessoa, se a gente faz o nosso eu superior falar mais alto, a gente aceita ela do jeito que é. Porque a gente vai gostar da pessoa pela vibração que ela tem próximo de nós. Entendeu? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Não batam em mim, por favor, tá bom? A gente acredita que Deus é o caminho para a felicidade. Oi? Posso falar uma coisa antes da sua pergunta? Pode sim. Olha, você estava falando e me veio uma coisa na cabeça. A felicidade, quando é externa, no meu ponto de vista, né? Pelo pouquinho que eu já estou lá fazendo essas meditações, quando a gente coloca a nossa felicidade aqui fora, a gente até pode entender que a gente está com a felicidade, mas é uma felicidade perecível, daqui, e momentânea. temporária. E momentânea, é. Quando a gente coloca a felicidade interna, ela é para o sempre, né? Ela não é perecível e ela perdura e fica em nós. É só a gente lembrar quando a gente fala assim, eu falo para ele, não fiz meditação hoje, nem ontem, preciso fazer a meditação, porque eu estou percebendo que já está tudo descontrolado agora, né? Então, daí eu lembro da felicidade que é para o sempre, que ela está aqui, é só uma lembrança. É isso aí. Traz a paz de volta. É isso aí. E esse negócio da questão da felicidade do exterior é momentâneo, é fácil até da gente arranjar um exemplo. Você quer comprar um carro, aí você junta o dinheiro, você vive para aquilo.
Você trabalha, junta dinheiro para comprar o carro. Eu quero aquele carro. Aí você entra na concessionária, compra o carro, não é verdade? Você fica todo feliz, certo? Pega o carro, aí quando você vai descer da calçada, você raspa o para-choque no chão. Acabou sua felicidade. Então, você está Para no descendo posto de você sai da gasolina. Quando concessionária, vai parar passa, no posto, ou então dá no posto de gasolina para combustível, pronto. aí você está saindo da concessionária, passa aquele carro na sua frente, que é igualzinho o seu, mas é da cor que você queria. Então, não adianta, gente. O mundo exterior é passageiro. A gente precisa ancorar nossa felicidade naquilo que é eterno. E o nosso eu superior é eterno. Fala, Solange. Eu estava me lembrando, você falou da compra do carro, da felicidade de comprar o carro. Eu me lembrei, eu acho que é a pirâmide de Maslow, que a gente é uma pessoa, nós somos sempre insatisfeitos. A gente, quando tem uma coisa do carro, a gente vai querer buscar uma outra coisa para ser feliz. Aí arruma aquela outra coisa, a gente vai arrumar uma outra coisa para ser feliz. Quer dizer, a gente está sempre em busca de suprir os nossos desejos, quer dizer, exteriores, né? Exteriores. Sempre focando no material, né? Exato. E aí a gente não tem essa sustentação da felicidade. Ela é Você tá momentânea, sempre ela é insatisfeita. passageira. Uhum. Quem quiser pesquisar sobre pirâmide de Maslow, pesquisa na internet que tem bastante coisa legal, mas basicamente é o seguinte, a pirâmide de Maslow diz o seguinte, que a base dela, a parte de baixo da pirâmide, ela é a satisfação das necessidades básicas. E se você só consegue subir na pirâmide de Maslow quando você tiver as suas necessidades básicas supridas. Então, por exemplo, qual que é a necessidade básica nossa de todo ser vivo? Se alimentar e se proteger, não é verdade? Uhum. Enquanto você não tiver satisfeito esse tipo de coisa, você não consegue se elevar espiritualmente. Entendeu? É isso que diz. E quando você fala do ego, o ego liga você à parte da base da sua pirâmide. Quando você fala do eu superior, você fala do topo da pirâmide. É legal esse negócio, um monte de coisa. Procurem sobre pirâmide de Maslow na internet, vocês vão ver. Muito interessante. Bom, eu vou fazer a pergunta que vocês podem querer me bater. Se a gente acredita que Deus é o caminho da felicidade, agora nós já sabemos por quê, porque Deus é amor. Então, por que a gente não dedica mais tempo para o mundo interior e a ligação com Deus? Já respondeu, né? Porque a gente está sempre procurando a felicidade do lado de fora, né? Não ter as coisas. É isso aí. Vamos lá. Nós passamos bastante tempo no primeiro parágrafo. A gente não vai terminar esse negócio hoje, não. É preciso retomar a conexão com o nosso centro interior, nossa alma sábia e amorosa, percorrer o caminho de volta, como fez o filho pródigo na parábola contada por Jesus. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo? Sim. Sim. Então tá bom. O filho que se deixou governar pelo ego adoecido, desconectou-se de sua essência, abandonou a casa do pai e saiu pelo mundo para viver desregradamente. E eu gosto dos ensinamentos de Jesus, porque uma história que aparentemente está ligada com o pai saindo da casa do filho, né? Desculpa, o filho saindo da casa do pai para gastar, torrar a grana da herança, tem tanta ligação com o lado espiritual, né? Olha, desconectou-se da sua essência, que é o pai, né? O pai dele. Abandonou a casa e saiu pelo mundo para viver desregradamente. É o que a gente faz, não é verdade? Quando a gente vive o ego, nós nos desconectamos da casa do pai. Quando a gente põe o ego acima do eu superior, nós estamos vivendo desregradamente. Ah, será? Opa! Não sei. Não sei se eu estou concordando com você, não. Isso aqui. Eu não sei se eu sair da casa do meu pai para viver desregradamente, gastar dinheiro. Então, Eu não saí para isso. você tá pensando no material. Agora pensa que o seu pai é Deus.
É, Ah, desse sentido. Tô pensando no meu pai terra, não no meu pai Deus. Aí eu concordo. Ah, então tá bom. E essa, quando a gente lê os ensinamentos de Jesus, é essa conexão que a gente precisa fazer, a desconectar com o material para conectar com o espiritual. Aí sim a gente vai entender a fundo o que Jesus está falando, né? Aí o filho pródigo dissipou totalmente a herança paterna e experimentou a solidão. A gente experimenta a solidão quando a gente se afasta do nosso eu superior? Deus, lógico. Sim. Uhum. Experimentou a fome, a miséria e o abandono. A fome do amor, a miséria de estar sozinho, o abandono das coisas divinas. Não é verdade? A gente pode fazer um paralelo por tudo aquilo de ruim que nos acontece quando a gente procura com as nossas atitudes. É tudo isso, né? É esse afastamento que É isso aí. causa todos esses, É isso aí. E esses sentimentos. a gente gasta toda a herança do nosso pai, certo? E A nossa, depois volta com a cabeça baixa, pedindo Acha para perdão. quando a começar gente, tudo de novo. quando a gente gasta a herança do pai, a gente fica doente. Não é isso? E a E aí doença a faz o gente, quê? A gente ficar humilde e procurar ajuda, não é? Exato. Isso e aí a significa gente retornar ao pai. volta, a gente volta com a cabeça baixada para errar os mesmos erros, né? Ou aprender E o com eles, né? impressionante, o pai perdoa. É. Assim como O esse pai é da parábola de Jesus, misericordioso. assim como esse da parábola de Jesus perdoou o filho, né? Legal. A meditação, isso. A meditação, ao lado de outras condutas explicitadas neste livro, pode nos ajudar a não sairmos da casa do Pai. Isso daí já era, né? A gente já saiu. Ou, se já tivermos saído, o que é muito provável, voltarmos o mais depressa possível a fim de evitarmos tanto sofrimento originado pela distância que tomamos do nosso centro divino. Deixa eu ver aqui algumas coisas que nós já falamos. A gente já falou de tudo aquilo que eu tinha falado aqui, né? Depois de tanto sofrer pelas nossas escolhas inconsequentes, estamos agora buscando voltar para a casa do Pai. E a meditação pode nos ajudar a isso. Não é verdade? Nós estamos aqui tentando trilhar um caminho diferente do que nos levou à amargura que a gente estava um tempo atrás, não é verdade? Os problemas mudaram? Não, eles continuam aí. Mas nós estamos enxergando eles de uma forma diferente. Ou seja, nós estamos deixando o nosso ego de lado para nos conectarmos à essência divina. E a essência divina aceita. Não é que se conforma, ela aceita a nossa situação. E não se conforma por quê? Mesmo aceitando, nós vamos buscar a solução dos nossos problemas, mas com um estado emocional, um estado espiritual diferente. Pode falar, Solange. Foi aquilo que a gente estava conversando ontem à noite, no final que eu te contei. Os problemas continuam os mesmos. Você que se muda a maneira de enxergar, não é verdade? A situação é a mesma de antes. A única coisa é que você está vendo com outros olhos e você que está mudando, não a outra pessoa ou a situação em si. Você que está internamente processando de outra maneira o problema. E faz toda a diferença, não é? Porque numa Completamente. mesma situação que você ficava extremamente infeliz, Sim. hoje, olhando de um ponto de vista diferente, não que você vai ficar feliz com aquela situação, mas aquilo já não te incomoda tanto, não é verdade? Sim. Já te passa para o seu ser de uma forma diferente, né? E falando, né, daquilo que a gente fala bastante, nós estamos falando também das doenças, tanto as físicas, as emocionais, como as espirituais. A gente aceita de uma forma diferente. Ah, quer dizer então que a gente gosta? Não, não gosto. Eu quero me livrar disso. Mas tudo bem, eu tenho. Vamos pensar de forma diferente para, além de doer, não sofrer com isso, né? Porque doer vai doer. Não é verdade? Ô, Sérgio, Oi. aquela pergunta que você fez de Deus, por que a gente não busca mais Deus do que... Como é que foi a pergunta?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Por que não dedicamos mais tempo para o mundo interior e a ligação com Deus? Eu penso assim, conforme a gente vai percebendo que a vida vai ficando dura conosco, a gente não está sabendo lidar e vem dor, ou, como você falou no início, né, com dor, com doenças e tudo mais, aí a gente vai buscar o Pai, né? Isso. Então, é porque eu vejo... Filho pródigo. Quando a gente chega no planeta Terra, e aí a gente começa a sair da infância e ir para a juventude, que a gente quer ganhar o nosso rumo, né? Estamos dirigindo a nossa vida, né? Aí é como se a gente estivesse entrando no parque de diversões, né? Vou andar em todos os brinquedos, vou comer pipoca, ou no mercado, né? Vou consumir tudo. Mas depois a gente vê que dá dor de barriga, ou que a gente fica cansado. A gente consegue pensar, não é só isso. Será que a vida é só diversão? Ou é só comida? Ou eu estou tão saciado de fazer a mesma coisa, e que muitas vezes dá esse sofrimento. Tem pessoas que não, né? Algumas pessoas não precisam chegar no ponto que a gente chegou, né? A gente sente dor, a gente fica doente, né? Algumas já conseguem uma consciência melhor, já buscar Deus, ou porque já nasceu numa família que já tem a prática da religião, que já favoreceu e diminuiu o caminho para com essa busca contínua, colocar Deus no nosso dia a dia, né? Lembrar dele no nosso dia a dia. E, assim, o que eu gostaria também de trazer, pelo que eu percebo, é que, assim, as vibrações das 18 horas, que são diárias, no meu entendimento, se a gente começa, porque a gente já está, não digo eu porque eu não participo, mas vocês e a minha mãe também participam, todos os dias. Eu entendo que isso também é uma forma de se ligar com Deus, mas quando a gente aproveita que a gente já está nesse movimento, nessa energia, nessa disciplina, na disciplina de conexão, você fazendo a meditação é muito mais rápido de você sentir Deus dentro de nós, entendeu? E é o que você falou, em 3 minutos você se revigorou. É isso aí. As vibrações, que nem você falou, na realidade ela está mais ligada com oração e prece do que com meditação, porque você está fazendo de uma forma ativa, você está pensando em fazer o melhor para o próximo, então é uma oração, entendeu? Agora, a meditação, não, é você olhar para dentro de si. É um pouco diferente, como diz aqui o texto, né? As duas são extremamente importantes, não existe uma que seja mais importante que a outra, mas uma você olha com o seu eu superior, você olha para fora, porque os outros precisam. A outra, que é a meditação, você olha para dentro de você, buscando esse eu interior, achando aquilo que você tem de bom dentro de você. Porque a pior coisa que existe no mundo é a gente fazer uma autoanálise e só enxergar as coisas ruins, não é verdade? Mas nós temos um monte de virtudes. Todos nós temos um monte de virtudes. Só que a gente não valoriza essas virtudes. A gente precisa valorizar. E a meditação ajuda a gente. Então, por exemplo, quando você faz a meditação, tem uma das meditações que a gente faz que é a da gratidão. Nossa, aquela meditação da gratidão, para mim, é uma das melhores que tem, porque o sentimento de gratidão, quando a gente desperta, a gente acha ele dentro de nós, lá junto com o nosso eu superior, dá um sentimento tão, tão bom, a gente se liberta de um monte de coisa que nos prende à infelicidade, né? Então, a meditação faz a gente olhar para dentro, tá bom? Vamos continuar aqui. O desenvolvimento espiritual não é uma luta contra o ego. Preste atenção.
Nós não lutamos contra o ego quando a gente busca a evolução espiritual. Falar que a gente vai lutar contra o ego é falar que a gente vai lutar com a gente mesmo. E a luta da gente conosco mesmo, o que nos faz? Nos traz a infelicidade. Então, não é isso que a gente procura, tá? Assim como não se consegue combater a escuridão. Ou seja, alguém consegue fazer a escuridão? Não, ninguém faz escuridão. Como é que você controla a escuridão? Acendendo ou apagando a luz, não é verdade? Então, a busca do desenvolvimento espiritual é fazer a luz. Você não consegue apagar a escuridão, só fazendo a luz, né? Onde que estava? Aqui. Nosso propósito é fazer brilhar a nossa luz, como orientou Jesus. Essa luz, no entanto, não está fora de nós. É uma realidade íntima, para a qual a meditação visa a nos conduzir. E aí eu queria falar sobre um conceito. Alguém já ouviu falar sobre o homem velho em nós? Quando a gente fala de busca da nossa melhoria espiritual, a gente costuma falar do homem velho, é aquele que a gente deixou para trás, né? A gente ainda não virou anjo, mas a gente conseguiu dar alguns passos da nossa melhoria espiritual. Então, quando a gente olha para trás, o homem velho é aquilo que nós somos até agora, tudo que nós somos até agora. Nesse segundo que a gente passou agora, a gente já aprendeu alguma coisa que nos fez diferente. Então, o homem velho, ele representa as coisas as sombras nossas, as coisas que a gente quer mudar. Tudo bem? Então, no curso da nossa evolução espiritual, o nosso esforço para a nossa transformação, a gente não deve buscar matar esse homem velho, tá? Por quê? Matar o homem velho significa matar aquilo que nós somos. Porque hoje nós somos o nosso ego, com uma pitadinha pequenininha do nosso eu superior, não é verdade? Então, se eu matar o meu homem velho, o que eu vou ser? Eu já sei ser o homem superior? Não. Então eu vou ficar perdido, eu vou ficar sem chão, eu vou ficar sem base, né? Se lembra, sabem aí em Santos, tem aquele prédio na praia que estava torto, não é verdade? Deu muito. Bastante torto. Não aquele que fica lá na esquina do canal 4, mas um bonito que tinha na Avenida da Praia. Existia duas formas de você fazer aquilo. Destruir o prédio e construir um novo. Ou não seja, chamar o Zone. É o do lado da Pinacoteca Benedito Calixto. Eles injetaram concreto, fizeram... Então, existiam duas formas de você resolver aquele problema. Destruir o prédio, e quando você destrói o prédio, não existe mais. Não é verdade? Que seria matar o nosso homem velho. Ou fazer como eles fizeram. Pegaram e trabalharam os alicerces do prédio para que ele endireitasse. É isso que a gente precisa fazer. Trabalhar os nossos alicerces. Quais são aqueles que estão em terreno movediço? Vamos trabalhar ele, sabe? Escora o homem velho, fala assim, você vai passar por um momento de desconforto aqui, mas porque lá para fazer a manutenção naquele prédio, eles colocaram macaco hidráulico, suspenderam o prédio, tiraram ele das fundações, injetaram nitrogênio líquido para congelar é uma coisa, uma loucura. É o que a gente precisa fazer para nós. Sabe por quê? Porque senão o nosso prédio vai cair. O que nós somos cai. E aí a gente perde completamente a referência. Então, quando a gente buscar nosso crescimento espiritual, a gente não pode ficar matando aquilo que nós somos. Como assim? Você é uma pessoa... Deixa eu pensar, uma pessoa que briga muito? Sou. Não tenta combater isso. Qual é a característica de uma pessoa que não briga? É ser paciente, não é? Trabalha paciente. Não mata a briga. Porque senão, não vou brigar mais. Aí você fica com os dentes travados assim. Vai infartar.
Você vai infartar, você vai ficar doente, vai vai ter uma úlcera no estômago. Agora, trabalhe a paciência, né? Quando a pessoa vier fazer, em vez de você se segurar para não brigar, fala assim, eu vou ser paciente. Conta até 10, põe água na boca. Deixa a água na boca. Põe água na Roda boca. a língua. Roda a língua. Roda a deixa da língua. boca. Isso. Olha a língua. Põe a língua no céu da boca, não é isso? Ah, Gira para 50. um lado, gira para Então, o você quer ver outro. uma coisa legal? Se você tiver oportunidade, é claro, né? Se for o seu inimigo, não dá para fazer isso. Quando a pessoa estiver falando alguma coisa que estiver irritando, que você tiver com vontade de matar a pessoa, pare e fala assim, vem cá, eu quero te dar um abraço. E você dá um abraço amoroso na pessoa. Faça isso, você vai ver como muda. Filho. Coisa também Oi. que eu lembrei. Se você começa a fazer com frequência a meditação, numa hora dessa, assim, que acontece de pesarem no seu ego, a gente pode conseguir ter intuição. E aí, intuição no sentido exatamente de lembrar alguma coisa, algum trecho do Evangelho ou alguma situação que aconteceu no nosso meio familiar, alguma coisa assim. E aí a gente tem mais, digamos assim, mais força de não ficar reativo. É isso aí. Isso aconteceu uma vez comigo, mas eu queria que acontecesse mais, mas eu sei que mais meditação. Mas olha, vendo o lado positivo, já aconteceu uma vez, antes não acontecia, não é verdade? Ó, uma coisa interessante que tem nesse parágrafo que a gente leu, né? Buscar a luz não é olhar para o alto. Quando você fala em buscar a luz, não é rezar para Deus. É olhar para dentro de si. Porque a luz está dentro de nós. O que acontece, muita gente fala assim, eu vou buscar a luz. Aí entra numa religião e começa a rezar. Mas não olha para dentro de si, então você não vai achar a luz. Sabe? A religião não é o que traz a luz para você. A religião te mostra um caminho que você segue olhando para dentro de si. Não é verdade? Vocês já tinham pensado nisso? Não. É aquilo que também a gente falou. A gente até então tinha a concepção de que a gente frequentando uma igreja, a gente frequentando um centro, a gente já está tudo ok, maravilhosa, plena, absoluta, ia ter lugar no céu, né? Que a gente achava isso. Não. Aí, como você falou, a religião só traça um norte. A gente tem que ficar buscando, burilando o nosso espírito, melhorando como pessoa. É isso aí. E pensando dessa forma, como é que vocês fazem quando vocês querem se elevar? Aí eu pego o elevador, vou lá para o 10º. A gente se concentra. A gente se concentra. A gente ora. faz uma mini elevação. Fecha os olhos. Faz Procura esquecer o externo, o ambiente externo e se concentra dentro de nós. Em outras palavras, você olha para o eu superior. Você medita. Então, na realidade, se a gente for pensar bem, quando a gente faz as nossas vibrações, que a gente vai começar as vibrações, a gente faz uma leitura. Para que serve a leitura? Edificar. Para nos desligar do mundo, né? Daqui do material. E aí a gente faz uma elevação. Esse nome está errado, não é? O que a gente faz nesse momento é a ligação com o plano espiritual. Se eu vou pensar bem, que fala do espírito protetor, dos guardiões, não é isso? O que nos eleva realmente para uma boa vibração, sabe o que é? A meditação que a gente faz antes. Porque ela nos ajuda a olhar para o nosso eu, nos desliga do material, nos afasta do ego. E quando a gente se afasta, todo o amor que nós temos dentro de nós é o do próximo. Não é verdade? Sim.
Então tá bom. 37. A meditação não invalida a oração. Tampouco se trata de um método superior à prece. A oração e meditação são práticas que se integram e se complementam, ambas com o objetivo de nos ligar à fonte criadora da vida, o amor supremo e universal. Enquanto na oração o caminho é do homem para Deus, na meditação o caminho é de Deus para o homem. Na oração busca-se o preenchimento do ser, na meditação almeja-se o esvaziamento da mente. É por isso que nós meditamos, já falei, né, das vibrações. Eu queria fazer com vocês uma meditação guiada, tá? Então, alguém tem alguma dúvida do texto que a gente lê? Alguém gostaria de fazer alguma observação daquilo que a gente falou hoje? Não. Tá legal. Vou fazer o seguinte. Lembrar do silêncio físico, emocional e mental quando a gente for fazer a nossa meditação. Daquela do silêncio, que não é guiada, tá bom? O que nós vamos fazer agora é uma meditação guiada. Eu ia colocar uma música de fundo, mas eu não consegui fazer aqui, ligar essa música de fundo aqui no computador, então a gente vai no gogó mesmo, vamos fazer a capela, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa meditação com os olhos fechados, tá bom? E eu gostaria que conforme eu vou falando, vocês se entreguem e vivenciem aquilo que eu estou falando, tá? Essa é uma meditação que está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito da Hermance. Tá bom? Então, vamos lá? Olhos fechados. Então, vamos lá. Imagine-se só, num campo verdejante, florido, rico de natureza. Respire o ar do campo. Você está muito bem, muito bem. Um bem-estar invade a tua alma. Abra os braços e sinta a brisa roçando no teu corpo, em confortadora sensação de alívio e de esperança. Sobre sua cabeça está surgindo uma esfera luminosa, com luz muito intensa e balsamizante. É o divino fluxo de Deus. Dessa esfera, parte agora em tua direção uma luz de cor prateada confiante, capaz e feliz. Observe agora, a alguns metros à sua frente, nesse campo maravilhoso, outra esfera idêntica faz o mesmo procedimento. Você percebe que lá dentro há alguém a agitar-se, contorcer-se e esbravejar-se. A princípio você se assusta, mas mantenha seu vínculo com a esfera de luz que te envolve e ore pelo ser da outra esfera. Não se sabe a razão de sua dor. Ele sofre. Isso é uma verdade. Esse é o seu estado. Vamos vendo esse nosso irmão nessa esfera. Que Deus o abençoe com a paz. Mas não chegue perto da outra esfera. Mantenha a sua distância inicial. Agora, observe com mais amor quem está lá. Não pode ser. Sim, mas é verdade. É você mesmo. Sim, é seu homem velho,
sua criação. Olha-o com amor sem se aproximar. Procure externar os melhores sentimentos para com ele. Ele não diz nada. Todavia, ouve-te os sentimentos e agora fixa os teus olhos. Olha-o também. Perceba que é uma cópia de você, apenas mais desgastada e triste. Agora, ele está mais calmo e você poderá ter uma conversa com ele. Vamos nos preparar para isso. Veja que as esferas estão sumindo. Contudo, você não podem se tocar agora. Não receie o encontro, mas não lhe toque agora. Apenas fale com ele. Pergunte-lhe as razões de sua tristeza e desgastes. Indaga-lhe o que quiser ou apenas o sinta. Fique assim por algum tempo. Vai procurando sentir as palavras que vamos dirigir-lhe. Aí você fala: quero lhe conhecer melhor, meu homem velho, e propor-lhe uma amizade. Sou responsável por você. Sou seu criador. Então não lhe posso querer mal. Pelo contrário, quanto mais amadureço, mais o amo e respeito, sem recriminação, sem repúdio. Só quero que entenda que não posso mais ceder aos seus pedidos. Conheci Jesus e desejo intensamente os ensinos do Mestre. Perdoe-me, mas não posso mais atender seus desejos, que em verdade eram os meus em outro tempo. Amo-o, pode acreditar, embora nem sempre saiba lidar fraternalmente com os teus convites. Mas estou aqui para isso. Aprender a sentir teu calor emocional, sem medos e cobranças. Venha comigo. Você não necessita mais das formas infelizes do prazer como lhe ensinei. Venha. Existem outras coisas que quero lhe ensinar. Serei paciente. Sentaremos assim na relva, um ao lado do outro, e ficaremos longamente olhando o horizonte. Porque não concorde com suas propostas, não significa que lhe queira mal. Tenho agora outras metas e não posso traí-las. Sua energia pode ser muito útil a esses novos propósitos, e as metas podem ser nossas. Venha, ajude-me. Quero lhe dar vida, pois do contrário, ficará preso ao passado, ficará só, cultivando desejos irrealizáveis, se ferindo. Disse Jesus: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se hoje eu ceder às tuas propostas, serei eu o infeliz, o solitário, o arrependido, e além disso prejudicaremos outras pessoas, como já fizemos outrora. Dê-me tuas mãos. Agora nós vamos mentalizando as nossas mãos estendidas com jatos de luz verde clara e muito amor. Toque as mãos dele. Ele tem receios. Abaixa a cabeça, sente-se humilhado, sem norte.
olhe em meus olhos, sinta meu sentimento de amor por você. Você é meu filho e eu o amo como filho. Venha, abrace-me. Jesus vai nos abençoar. Vá, abrace-o com muito amor. Dê-lhe um terno e longo abraço e permaneça sentindo as emoções desse encontro por algum tempo. Seu homem velho renova-se em luz e se funde com você em paz. Nesse momento, nós vamos voltando para o nosso ambiente, trazendo essa sensação de felicidade consigo mesmo, sensação de alto amor. Como é que vocês se sentiram? Conseguiram fazer a ligação com seu homem velho? Sim, consegui. Consegui sim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quando a gente faz dessa forma, a gente percebe o quanto que a gente é frágil, não é verdade? Queria falar alguma coisa, Solange? Sim, eu estava aqui pensando em fazer as pazes com o homem velho e na segunda-feira eu fiz as pazes com a minha sombra. Então, essa minha encarnação tá top. É verdade. Mas Não é? que a gente possa olhar a nossa caminhada. Fala fazer as pazes com o homem velho, significa que a gente não quer destruí-lo, mas a gente quer que ele se transforme junto com a nossa transformação. Entendeu? Então, não é combater o mal que existe na gente. É trazer as nossas virtudes e ensinar essas virtudes para o homem velho. Fortalecer essas virtudes. Porque só assim a gente vai conseguir essa transformação espiritual com felicidade, com amor, com carinho, com fraternidade, com a gente mesmo, sem se machucar, sem usar de chicotes, né? Chicotes que a Valéria fala que a gente tem os coloridos, né? Sem usar nenhum chicote, porque a gente não precisa disso, sabe? A gente vai domesticar o nosso homem velho com amor. Tá bom? Muito bem. Pessoal que voltou da sala dos passes, vocês conseguiram participar da meditação inteira? Sim, desde o início. Sim. Então vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa a respeito do nosso encontro? À primeira vista parecia que era para ensinar a meditar, né? Mas foi muito mais do que isso, não é verdade? Muito bom. Então vamos encerrando. Nós vamos neste momento fechando os nossos olhos, sentindo a espiritualidade amiga que se confraterniza conosco neste momento. Um momento de amor, de felicidade, pois durante a conversa de hoje, nós entramos em contato com o nosso eu superior. E nós vamos aproveitando este momento para expandir este amor que temos no nosso coração, desejando a paz para todo o nosso planeta, envolvendo o coração das pessoas que detêm o poder, com este amor e fraternidade, para que eles possam buscar a paz entre todas as pessoas. Envolvendo o nosso Brasil com muito amor, da mesma forma, levando amor ao coração de todos os brasileiros, trazendo a paz, o respeito, a fraternidade, especialmente nestes momentos que antecedem a eleição. Que possamos passar por este evento com muita tranquilidade, com as pessoas
expressando o seu sentimento, o seu desejo no voto, sem imposições, sem disputas. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, por todos os trabalhos, por todos os trabalhadores e por todas as pessoas assistidas por nosso grupo. Que exista muita luz no coração de todos. Nós vamos vibrando pelo Hospital Santa Cruz, que existe no plano espiritual e nos dá suporte nas atividades que realizamos. Que as nossas vibrações amorosas, as nossas melhores energias possam ser levadas a este hospital para tratar dos espíritos que ali estão em recuperação. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muita luz, mentalizando cada canto do nosso lar iluminado. Luzes coloridas vão transformando o ambiente. E que com esta luz que sai do nosso coração, que acabamos de libertá-la, envolva aquelas pessoas que convivem conosco, levando muita paz aos corações dessas pessoas, o nosso amor, o nosso acolhimento. E nós vamos, neste momento, pedindo permissão a Deus para acolher a nós mesmos, que possamos estar mais em contato com o nosso eu superior. Que consigamos usar esta ferramenta, a meditação, para fortalecer este contato, que nos liga ao nosso interior e ao nosso Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi muito boa a conversa de hoje. Que a gente possa estar reunidos na próxima quarta-feira, tá bom? Se Deus quiser. Boa noite para todos.